E nesse vídeo vamos resolver um desafio de equação exponencial com frações. Então, nesse vídeo a gente vai ver fatoração, equação do segundo grau, né, propriedades com potência, além de outras propriedades. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões e todos os sábados pela manhã eu estou resolvendo alguns desafios para a gente revisar conceitos de matemática e também aprender outros, né? Então, quando ele diz assim, né, x ao quadrado mais x sobre x mais 1 elevado ao quadrado menos 3 igual a zero, a gente vai entender que ele quer que a gente determine esse valor de x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que esse x ele vai pertencer ao conjunto dos números reais. Por quê? Porque a gente pode encontrar soluções que não são reais. Então, se a gente encontrar soluções que não são reais, então a gente vai dizer que essa solução não serve para a nossa equação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer isso, tá? Que x deve pertencer ao conjunto dos números reais. Não que a gente não possa encontrar soluções que não sejam complexas, por exemplo, tá? Pode ser sim, mas a ideia aqui é só trazer soluções reais, beleza? Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais x sobre x mais 1 elevado ao quadrado menos 3 igual a zero. Vou pegar esse menos 3 e vou passar para o segundo membro, né? Quando a gente passar para o segundo membro, já que ele está subtraindo o primeiro, é menos 3, vai passar para o segundo somando. Então, vou reescrever essa equação aqui embaixo. Ó. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais x sobre x mais 1 elevado ao quadrado. Como a gente está passando aqui, ó, menos 3 para o segundo membro, né, e a gente vai somar 0 mais 3, então do segundo lado vai ficar o quê? Apenas 3. Beleza? Ok. Aqui eu vou aplicar uma propriedade de potência nessa parte aqui, ó, que é a seguinte. Quando a gente tem aqui, por exemplo, a sobre b elevado a m, isso daqui pode ser escrito como sendo a elevado a m e também b elevado a m. Então, eu vou aplicar isso aqui, ó, na segunda parte. Então, eu vou repetir x ao quadrado mais... Então, eu vou ficar com x ao quadrado, a parte de cima. E embaixo, eu vou ficar com x mais 1 elevado ao quadrado, isso igual a 3. Beleza? Show de bola. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou fazer o que a gente chama de fatorar. Quando a gente tem uma soma, uma subtração, em que a gente tem parcelas comuns, parcelas iguais, a gente pode colocar ele em evidência, fora de um parênteses. É o caso desse x aqui, ó. Esse x ao quadrado, ele é comum a esses dois termos. Então, eu vou colocar ele, né, em evidência. Então, quando a gente coloca ele em evidência, a gente bota ele x, né, no caso x ao quadrado. Oxe, eu quero um azul, rapaz. Vamos lá, x ao quadrado. Abre um parênteses e você vai pegar cada parcela dessa e dividir por x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, a gente vai entender que é 1, pois todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, mais... Agora, a gente vai dividir toda essa parcela aqui, ó, por x ao quadrado. Quando a gente fizer essa divisão, a gente só vai dividir x ao quadrado por x ao quadrado. Fica 1. Quando a gente multiplicar 1 vezes 1 sobre x mais 1 ao quadrado, vai ficar 1 sobre x mais 1 elevado ao quadrado, fecha o nosso parênteses, né? E isso ainda assim vai ser igual a 3. Aqui onde vem uma coisa interessante para a gente resolver, que é a seguinte. Veja que a gente tem esse número 1 inteiro somando com uma fração. Então, lembra que quando a gente tem, por exemplo, 2 mais 1 sobre 3, o que é que a gente faz? A gente pega esse 3, multiplica o 2, ou seja, faz 3 vezes 2, e soma com o numerador de cima, que é 1, e divide agora por todo o denominador, que é 3. No final das contas, a gente vai ter 3 vezes 2, que é 6, soma com 1, e ainda assim divide por 3. No final das contas, a gente vai ter a soma de cima, 6 mais 1, que dá 7, e a gente repete o 3 embaixo. Então, é isso que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar esse denominador, multiplicar por 1. Então, eu vou repetir o termo que está em evidência, x ao quadrado. Abro um parênteses, vou multiplicar x mais 1 ao quadrado vezes 1, que dá o próprio x mais 1 ao quadrado. Aí eu não tenho que somar com o próximo numerador, que é 1, ó, somar com 1, e dividir pelo denominador, que agora vai ser comum aos dois, ou seja, x mais 1 ao quadrado. Fecho parênteses e isso vai ser igual a 3. Beleza? Show de bola? Vamos embora.
Então, vê só, tá? Veja que esse termo que está fora aqui, ele está multiplicando. Então, o que, é que a gente vai fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, x mais 1 ao quadrado, veja que isso daqui é o quê? É a soma do o quadrado da soma de dois termos, ou seja, quando a gente tem aqui ó, a mais b elevado ao quadrado, o que é isso? É o quadrado primeiro, que é a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, duas vezes o primeiro, que é a, vezes o segundo, que é b, mais o segundo ao quadrado, que é o segundo b. Então, b fica ao quadrado. Então, eu vou aplicar isso aqui, ó, tá? Então, eu vou aplicar isso aqui. Então, vamos lá. Vou novamente repetir o que eu não vou mexer, tá? Que é esse x ao quadrado que está em evidência. Vou abrir um parênteses e vou desenvolver x mais 1 ao quadrado. Quem é o primeiro? X. Então, vou ficar com x ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro? X. Então, duas vezes x. Quem é o segundo é 1. Só que 1 ele é neutro na multiplicação. Então, a gente vai somar agora com o quadrado dele. O quadrado de 1 é o 1. Então, mais 1. Fecha parênteses. Lembra que a parte de baixo a gente não está mexendo. Então, vamos repetir. X mais 1 elevado ao quadrado. Vamos igualar a o que tem do outro lado, que é 3. Beleza? Ok. Aqui, vamos fazer o seguinte. A gente pode somar 1 mais 1. Podemos fazer isso? Então, vamos lá. X ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 2 vezes x. 1 mais 1, ou seja, mais 2. Aí a gente vai dividir isso aqui por x mais 1 ao quadrado igual a 3. Professor, por que não desenvolver essa parte de baixo? Calma aí que eu tenho uma ideia para a gente fazer um pouquinho diferente. E eu vou mostrar para você o porquê. Vamos lá. X ao quadrado, e vamos continuar repetindo. X ao quadrado que multiplica. Vê só. Perceba que a gente tem esse 2 aqui, ó, e tem esse 2 aqui. Lembra que quando a gente precisa fatorar, a gente coloca um número que é comum em evidência? Beleza. Então, eu vou repetir agora. X ao quadrado mais, vou colocar esse 2 aqui, ó, em evidência, beleza? Então, vamos colocar ele, ó, 2 vezes x, né? Que agora a gente dividiu 2 vezes x por 2, sobra x, mais 2 dividido por 2, ó, dá 1. Então, a gente vai colocar 1 aqui, ó, beleza? E a gente vai repetir a parte de baixo, x mais 1 ao quadrado igual a 3, ok? Beleza. Professor, por que o senhor fez isso daqui? Vamos lá. Pensa comigo o seguinte, a gente tem, por exemplo, 3 mais 8 dividido por 3. Vê só, quando a gente tem uma soma em cima, a gente pode somar e depois dividir pelo de baixo, correto? Mas a gente também pode fazer o seguinte, ó, a gente pode separar isso, ou seja, pegar o 3, né, e dividir por 3, separar a soma, pegar o 8 e dividir também por 3. Então, é isso que eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou aplicar nesse x ao quadrado, e tem uma soma aqui, com 2 mais 2 que multiplica x mais 1. Por que isso? Vamos lá, porque a gente vai começar a fazer umas eliminações aí, ó. Vamos lá. Vou repetir novamente x ao quadrado, vezes, ó, vê só. Vou abrir meu colchetes, né? Então, eu vou ficar com somente x ao quadrado dividido por x mais 1 ao quadrado. Então, eu vou ficar com x ao quadrado dividido por x mais 1 ao quadrado. Vou separar o mais 2 vezes x mais 1. Aí, dividido por x mais 1 ao quadrado. Vamos fechar isso aqui, igualar a 3. Professor, e agora? Bom, vamos lá. Pensa comigo o seguinte, o que é x mais 1 ao quadrado? Exatamente, quando a gente tem aqui, ó, x mais 1 ao quadrado, é o que? É x mais 1 vezes x mais 1. Concorda comigo? Quando a gente tem uma potência elevada ao quadrado, a gente pega a base, repete ela duas vezes e multiplica essas bases que são iguais. Então, eu vou colocar no lugar desse x mais 1 ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos novamente repetir tudo que a gente não vai mexer. Então, vamos ficar com x ao quadrado. Vamos lá. X ao quadrado sobre x mais 1 ao quadrado. Aí, mais. Aqui, eu vou ficar com 2 vezes x mais 1. Aí, dividido por x mais 1 ao quadrado. Exatamente, é isso mesmo. É x mais 1 vezes x mais 1. Aí você vai perceber que a gente vai poder fazer o quê? Eliminar esse x mais 1 com x mais 1.
Começamos a eliminar agora. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer distributiva, x ao quadrado vezes essa primeiro e depois vezes esse, ok? Então vamos lá. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Perceba que a gente vai ficar com x ao quadrado vezes x ao quadrado. Aqui o que a gente vai fazer, tá? Repete a base, que é o x, e soma os expoentes, que é 2 mais 2, ou seja, 2 mais 2. Então, a gente vai ficar com x elevado a 4. Só que perceba comigo que 4 é o quê? É 2 ao quadrado. E, aliás, não vou colocar assim não, tá? Vou colocar assim, ó, 2 vezes 2. Ficou legal, né? Por quê? Porque aqui a gente pode transformar isso aqui em uma potência de potência. Como assim? Assim, ó. X elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Quando a gente multiplicar x ao quadrado vezes x ao quadrado, vamos ficar com x ao quadrado elevado ao quadrado. E embaixo, a gente vai ter x mais 1 elevado ao quadrado, mais, lembra que a gente tem que multiplicar a primeira parte e também a segunda parte. Então, a gente vai ficar com duas vezes ó, x ao quadrado, dividido tá, por... Como a gente eliminou x mais 1 sobre x mais 1, fica apenas x mais 1. E isso vai ser igual a 3. Agora, olha comigo o seguinte. Esse x ao quadrado com x mais 1 está parecido aqui. As duas parcelas estão parecidas, ou seja, x ao quadrado e x mais 1. Não está parecido? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui. Ó. Eu vou fazer o processo inverso disso daqui. Ó. Lembra que a gente fez A sobre B elevado a m é igual a A elevado a m sobre B elevado a m? Eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar os dois que estão, a parte de cima ao quadrado e a parte de baixo ao quadrado, eu vou colocar tudo ao quadrado, ou seja, vai ficar com x ao quadrado sobre x mais 1, agora tudo ao quadrado, tá? Mais 2 que multiplica. Agora vamos colocar isso aqui entre parênteses, o 2 fora do parênteses, só para a gente enxergar como é que fica, ou seja, x sobre x mais 1. Aí esse x continua sendo ao quadrado e fecha parênteses igual a 3. Percebeu que x ao quadrado sobre x mais 1, eles são iguais. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode agora dizer que x ao quadrado sobre x mais 1, isso é igual a uma letra y. Vai ficar mais simples para a gente resolver, não vai? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, no lugar de x ao quadrado sobre x mais 1, vou colocar y. Então, no lugar disso fica y, lembra que isso aqui está ao quadrado, mais duas vezes x ao quadrado sobre x mais 1. É o que? Exatamente y. Isso é igual a 3. Fechou? Beleza, agora a gente pode passar isso aqui de volta para o primeiro membro. E agora a gente vai ter uma equação de segundo grau. Então, a gente vai ficar com y ao quadrado mais duas vezes y. Passa o 3 para cá, fica menos 3 igual a 0. Lembrando que a gente tem várias maneiras de resolver isso. A primeira delas você utilizando a fórmula da equação de segundo grau. Segunda forma, você pode resolver completando o quadrado. E a última forma que eu vou resolver, que é por soma e produto. Então, eu vou fazer isso, tá? A soma tem que dar o quê? Esse número que está aqui, ó, sendo com sinal trocado. Então, a soma tem que dar menos 2 e o produto tem que dar ele mesmo, que é isso aqui, menos 3, tá? E menos 3. Então, quais são os dois números que multiplicados, certo? Dão menos 3 e que somados dá menos 2. Então, só pode ser um positivo e o menos 3. Ó. Se eu somar 1 menos 3, veja que dá menos 2. E se eu multiplicar 1 vezes menos 3, dá menos 3. Então, a solução para y, né, dessa primeira parte, é y igual a 1, y2, ou né, é uma coisa ou outra, ou y igual a menos 3. Só que lembra, não é y que a gente quer x. Então, temos duas situações aqui. A primeira delas, deixa eu até separar aqui, ó. Primeira situação. Então, tá aqui primeira situação. É que y é igual a 1. Então, vou ficar com x ao quadrado sobre x mais 1 igual a 1. Ou a gente vai ficar com x ao quadrado sobre x mais 1 igual, né, a menos 3. Agora, a gente vai resolver isso daqui, tá? Vamos resolver finalmente x. Pode até fazer de outra cor, ou seja, x ao quadrado é igual, pega x mais 1, multiplica 1, então vai ficar 1 vezes x, fica x,
mais 1. Vamos passar esses dois para o primeiro membro, então fica x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Aí vê só aqui, tá? Aqui a gente tem a equação de segundo grau. Se delta for menor que zero, a gente não tem solução real. Se delta for maior que zero, a gente tem solução real. Maior ou igual que zero, né? Solução real. A mesma coisa aqui. Então, eu vou fazer isso. Eu vou primeiro calcular a delta de cada um. Então, eu já vou resolver, tentar simplificar essa segunda equação. X ao quadrado igual a ficar menos 3 multiplicando x mais 1. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 3 vezes x, é menos 3 vezes x, mais menos 3 vezes 1. Aí dá menos 3, né? Então, passa tudo para o primeiro membro, fica x ao quadrado mais 3x. Passa menos 3 para cá, fica mais 3 igual a zero. Então, vou calcular a delta de cada um, tá? Lembrando que delta, quem é delta? Vamos lá, delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não é isso? Então, vamos para esse primeiro caso. Então, delta é igual a menos B, no caso, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, quem A é 1, vezes C, quem é C é menos 1. Então, já dá para ver aqui que parece que vai dar um número positivo. Então, delta é igual a menos 1 ao quadrado, que dá 1. Menos com menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4. Opa, delta deu 5. 5 é maior do que 0. Então, sim, existe solução para o quê? Para para y igual a 1, né? Então, temos solução. Agora, vamos ver essa segunda parte. Delta é igual a b ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Beleza. Então, delta é igual a 3 ao quadrado, dá 9, 4 vezes dá menos 12. Opa! Aqui dá menor que 0, né? Aí, dá menos 3, né? Ó, 9 menos 12 dá menos 3. Isso mesmo, menor que 0. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a gente não tem solução real, tá? Para y igual a menos 3, x não vai pertencer aos reais. Então, essa solução para a gente não vai importar, beleza? O que vai importar para a gente é quando y é 1. Falta agora a gente calcular x, né? X é o quê? Menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, x é o quê? Menos b. Vamos lá, olhar quem é b. B é o quê? É menos 1. Então, vamos botar lá. Menos 1, menos menos 1. Aí dá menos 1 mais ou menos a raiz de 5 dividido por 2 vezes a, que é 1, né? Então, aí a gente vai ter 1 mais ou menos a raiz de 5 dividido por 2. Vê que legal, tem duas soluções para x. 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Aí vamos lá, né? Vamos procurar aqui, ó. Lá no início. Nossa, a gente fez bastante coisa, né? Então, nossa solução para x aqui, né? X é igual a 1 mais ou menos a raiz de 5 dividido por 2, solução de x. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.